Isso aqui que eu vou falar para vocês é a composição daquilo que eu creio na minha essência. Se eu pudesse assim sintetizar, se eu pudesse extrair algo de mim, sabe, fazer um extrato de mim, seria essa mensagem aqui. Isso aqui é tudo que eu creio. Isso aqui acaba sendo até minha angústia, porque eu não consigo pensar de outra forma. A maneira como eu leio a vida, a maneira como eu leio a mim mesmo, a maneira como eu leio, quando eu chego no ministério do pastor Marcos, olho para ele, olho para a família dele, olho para o ministério que Deus entregou para ele, eu não consigo olhar para esse ministério a não ser por aquilo que eu vou falar com vocês. Quando eu olho para minha esposa, quando eu olho para os meus filhos, quando eu olho para a minha vida ministerial, eu não consigo olhar de outra forma a não ser a partir daquilo que eu vou falar com vocês. Quando eu olho para os meus amigos, na minha relação com a minha esposa, a maneira como eu tomo as minhas decisões, a maneira que quando eu até reajo diante dos meus erros, a maneira como eu lido com dinheiro, a maneira como eu lido com finanças, a maneira como eu lido com as decisões da vida, a maneira como eu lido com a forma como eu ensino os meus filhos, é a partir disso que eu vou ensinar para vocês aqui. Eu vou tentar aplicar o que eu vou falar para vocês na vida de casado, eu vou procurar aplicar isso que eu vou ensinar para vocês na vida, na relação entre marido e mulher, mas eu vou deixar isso lá no final, porque eu prefiro trabalhar com o entendimento de vocês a respeito desses princípios, para depois aplicar na vida de casal que eu vou ensinar. Aparentemente não parece uma pregação para casais, aparentemente você não olha e fala, mas ele está falando para casais, mas depois você vai entender, tá bom? O texto em si já é um texto um pouco diferente, porque é texto que a gente lê no Natal. Geralmente é o texto que a gente lê em pregação de Natal. Mas eu gostaria que nós meditássemos nisso que eu vou falar com vocês aqui, amém? É para a sua vida, porque faz parte das minhas convicções. Abra comigo em Lucas 2, por favor, Lucas 2, a partir do verso 1. Lucas 2, a partir do verso 1, diz o seguinte. Lucas 2, a partir do verso 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando um recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi na cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa da linhagem de Davi. Verso 5. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto andavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ele deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pai, eu peço graça do Senhor para compartilhar realmente o meu coração, ao mesmo tempo, Senhor, que prego a Tua palavra. Libera mesmo aquela palavra que é o trigo fino, que é o mel que escorre da rocha, aquela palavra que nos confronta, que nos consola, que nos edifica e que nos ensina. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo, a pregação do Evangelho, quando você escuta o Evangelho, quando você recebe a palavra, as Escrituras Sagradas, e quando você escuta o Evangelho, você precisa entender que converter-se, nascer de novo, está diretamente ligado à maneira como você muda a sua vida. O Evangelho é ser transformado na sua maneira de viver. Evangelho não é traduzido no quanto você frequenta um ambiente evangélico. Faz parte.
faz parte da vida. Da mesma forma que um casal e a sua esposa moram num lar, moram numa casa, essa casa pode ser um barracãozinho, no Goiás fala barracão, no Rio de Janeiro é um puxado, né, um puxadinho. Você pode morar num puxadinho, você pode morar num barracão, mas talvez você pode morar num sobrado. Lá em Goiás, quando fala de sobrado, é uma casa de 3 andares. Ou então você pode morar num condomínio fechado. Mas seja qualquer ambiente, seja uma casa simples, ou até no Alphaville, o que é importante mesmo é a relação de fidelidade, de compromisso, de amor que esse casal tem um com o outro. Porque você pode morar numa casa simples e, no entanto, ser um casal rico de valores, de compromisso. Você pode morar numa casa, num Alphaville, que vale 5 milhões, mas, no entanto, não há compromisso, não há fidelidade, não há amor, não há cumplicidade. É exatamente isso que eu estou falando. O Evangelho de Jesus Cristo, a transformação na sua vida, tem a ver com aquilo que você é no seu dia a dia, e não necessariamente o lugar que você frequenta. Faz parte ter uma casa, mas a essência de uma família é a relação do casal. Faz parte frequentar uma igreja, mas a essência de uma conversão é a vida transformada. De modo que você pode frequentar a igreja mais maravilhosa do mundo, mas se não existir uma transformação na sua maneira de viver, evangelho, conversão, novo nascimento, fala diretamente da pessoa que você se tornou. De modo que, se você não mudou a maneira como você lida, a maneira como você pensa, a maneira como você age, não houve novo nascimento, não houve conversão. O Evangelho de Jesus não é traduzido pelo quanto você canta. Vida cristã não é traduzido pela maneira como, pela empolgação da música que você canta, mas pela transformação que houve na sua vida. O Evangelho, ele existe para nos educar, e não apenas para nos dar um rito, para nos dar um comportamento religioso. Essa nunca, queridos, essa nunca foi a proposta de Jesus Cristo. O Evangelho é para que eu e você sejamos transformados na pessoa que Deus deseja que nós sejamos. Que as nossas relações sejam transformadas, que a maneira como você cuida da sua mulher seja diametralmente oposta à maneira que um homem ímpio cuida da esposa dele. O Evangelho de Jesus fala de transformação na nossa vida. Então, a premissa daquilo que eu estou falando, que eu vou falar para você hoje, é exatamente isso: transformação. Esse Evangelho muda a maneira como a gente enxerga a vida. A lente que a gente enxerga a vida é diferente. Não tem como, não há possibilidade de eu enxergar a vida a não ser pelo Evangelho de Jesus, pelos valores do reino de Deus. Não tem como. Eu estava conversando com a minha esposa e eu falei uma frase. Eu vou até citar essa frase aqui, né, nisso que eu vou compartilhar com vocês. E ela falou assim: mas você consegue olhar para essa frase de outra forma? Eu falei: não consigo. É impossível. Eu só consigo olhar essa frase a partir do Evangelho de Cristo, porque minha mente foi transformada. A gente pode até sentir raiva de alguma coisa. A gente pode olhar para uma situação e sentir raiva. Mas você não é guiado por esse sentimento, você é guiado pelo Evangelho de Cristo. Se olha para um assaltante, se olha para um ladrão, se olha para um assassino, é inconcebível rir com a sentença de morte do assassino. Não tem como. Essa semana alguém postou, esses grupos é terrível, né, gente? Porque a internet revela o pior da gente, amado. E alguém postou um vídeo daquela moça que vai ser executada lá na Tailândia. Quem já viu esse vídeo, né?
É uma moça que ela foi fazer tráfico de droga lá na Tailândia, e ela pediu ao Brasil que intercedesse por ela, fizesse alguma coisa por ela, e a gente sabe que não há o que fazer, não tem o que fazer. Se foi pega na Tailândia, vai morrer, não tem o que fazer. E aí alguém lá na internet, uma pessoa que eu conheço, uma pessoa assim, sabe, que representa algo espiritual, que tem uma representação espiritual, pegou e postou esse vídeo, e escreveu embaixo, morrer é pouco para essa mulher. Ou então, quando você vê alguma pessoa postar, quando alguém tem uma posição política diferente, e alguém vai lá e escreve, e essa pessoa que tem essa posição política é crente, e a pessoa vai lá e reposta a mensagem. Uma pessoa dessa tem mais é que morrer. Querido, eu posso até olhar para alguém que apoia o governo tal, que é contra a família, que é contra o evangelho, que é escancaradamente contra o evangelho. E eu posso olhar para isso, sentir raiva, sentir indignação, mas a minha consciência é transformada pelo evangelho. Eu não consigo olhar para o ladrão e falar, bandido bom é bandido morto. A minha consciência fala, olha, eu sinto algo ruim, mas a minha consciência diz, ore para que essa pessoa se converta. Os irmãos estão entendendo? Amado, é a minha consciência que fala do evangelho que está me transformando. Partindo desse princípio, de que o evangelho muda a vida, o evangelho muda a maneira de enxergar a vida, o evangelho muda a minha lente para a vida, eu posso começar a falar o que eu vou falar. Amém? Todo mundo que estuda teologia sabe o que significa a palavra pecado. Olha lá. Pecado significa errar o alvo, né? E é interessante isso, pecado significa errar o alvo, né? Agora, o que seria esse alvo, então? Porque se pecado significa errar o alvo, qual foi o alvo que Deus deu para o Adão? Porque o Adão pecou. Amém? Ele é o cabeça da humanidade, e como Romanos ensina para a gente, em Adão todos morreram. Então toda a humanidade morreu em Adão quando ele pecou. Mas essa essência da palavra pecado significa errar o alvo. Então, se pecado significa errar o alvo, Deus deu ao Adão um alvo. Então, qual seria esse alvo? Então, o que seria esse alvo, então? Se pecado é errar o alvo, então qual foi o alvo que Deus deu para o Adão e o Adão errou? Eu acho, quando eu fiz essa pergunta, eu fui lá para o Gênesis, e lá no Gênesis conta essa história da queda do Adão. A gente chama isso de pecado original. E lá no Éden, capítulo 3, Adão cai, né? Então acontece toda aquela história da criação, 1, 2 e 3. Alguém diz também, não sei se você já viu isso, pastor Marcos, que se alguém entendeu o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, entendeu toda a Bíblia. Já ouvi alguém falar isso. É interessante. Gênesis 1, 2 e 3, parece que você conhece todas as escrituras, o plano de Deus, o plano de salvação e de redenção nos 3 capítulos. Mas quando a Bíblia fala que Adão errou o alvo, eu fiz essa pergunta, então qual seria esse alvo? A única coisa que me vem à cabeça é a missão que Deus deu para o Adão, que foi: crescei, multiplicai, frutificai e encher a terra. Ora, se Deus deu uma ordem para o Adão, que foi frutificar e multiplicar, então eu posso entender que esse era o alvo. E que Adão errou nesse alvo, que é frutificar, multiplicar. Se nós pudéssemos resumir, não sei se você sabe, lá no original, no aramaico mais antigo, crescei, multiplicai e frutificai, pode se resumir numa só palavra: frutificar. Se nós pudéssemos resumir a ordem e a missão, porque eu estou partindo do princípio que pecado é errar o alvo, então se pecado é errar o alvo, Adão errou o alvo quando ele pecou. Qual era o alvo? Logo eu tenho que chegar à conclusão que o alvo é o propósito que Deus deu para Adão.
E qual foi o propósito que Deus deu para Adão? Frutificai, multiplicai, enche a terra. Quando se olha esses três pontos, você vai lá no original mais antigo do aramaico, não é nem no hebraico, do aramaico, você vai descobrir que todas essas três palavras têm o mesmo som, têm a mesma origem. É como se você usasse uma palavra como, por exemplo, no português, paciente. Paciente serve tanto para uma pessoa paciente, calma, que espera, mas também uma pessoa paciente que está esperando para ser o quê? Atendida, é um paciente. Lá no aramaico, crescei, frutificai e multiplicai pode ser resumido numa só palavra: frutificar. Então, quando você pensa no errar o alvo, você pode chegar à conclusão, então, que a palavra, a missão, o propósito que Deus deu para o Adão, ao abençoá-lo, era frutificação. Tanto é que Jesus, quando ele fala assim, foi para isso que eu vos enviei, para que vocês deem frutos. A palavra obra também pode ser traduzida como fruto. Você conhece uma árvore pelas suas obras, e Jesus veio destruir os frutos, as obras do diabo. Então a nossa vida precisa ser uma vida frutífera. Eu tenho que frutificar. Gente, vou falar uma coisa para você. A gente conhece uma pessoa pelos frutos que ela dá. Minha esposa fala muito bem isso. Meu bem, preocupa não, no final o fruto vem. Às vezes eu fico chateado com uma pessoa, às vezes eu fico preocupado com algo, minha esposa fala, meu amor, minha mulher é calada. E você sabe que os calados chamam mais atenção do que os faladores, né? Porque num lugar onde todo mundo fala, quem é calado é o que está chamando mais atenção. Então eu falo para minha esposa que ela é a pessoa que mais chama atenção na vida. Não é eu que fico falando o tempo todo, não. Mas minha esposa é aquela, quando ela fala uma coisa, a gente para. E ela fala, meu amor, no final o fruto vem. No final o fruto vem. O errar o alvo é justamente essa questão do fruto. Frutificar. Deus chamou o Adão com esse propósito, frutificar. Ele era abençoado para frutificar. Deus falou, Adão, eu vou te abençoar, você e sua mulher, você e sua esposa, e vocês vão frutificar. E Jesus chega a dizer, e esse fruto tem que permanecer. Frutificar. Mas é interessante que o diabo, ele não mudou a temática da conversa do alvo. Deus chega para o Adão e fala, Adão, frutifica. O diabo não chegou para o Adão falando assim, Adão e sua esposa. Eu falo Adão e sua esposa, depois a gente pode falar isso em outro momento. Eu não chamo Adão e Eva, porque ela não era Eva. Sabia disso? Sabia? Que ela não era Eva? Quem sabe o nome da mulher? Adão. A Eva só veio a existir depois da queda. Porque quando o Adão quando o Adão pleno, sem pecado, restaurado não, porque não era restaurado, ele foi criado pleno. O Adão pleno, consciente de quem ele era, sem pecado, quando ele chega diante da mulher, ele se vê. Porque não era um ser fora dele, não era um ser desprovido dele mesmo. O Adão só vê a sua esposa como alguém fora dele depois da queda. Depois da queda, o individualismo nasceu. Antes da queda, só havia relação. Era se vendo, é como se você chegar diante quando eu chegasse, é terrível, né? Nunca faria um desastre desse com a minha esposa. Eu chegasse diante da minha esposa e falasse assim, o seu nome é Eurípides, coitada, né? Assim, tá, mas é bem a ideia de você se ver. O Adão com a Adamá, o Adão diante de si mesmo.
esse Adão pleno, ele olha para essa mulher e eles são abençoados, e o propósito dessa bênção era frutificar essa bênção. Mas presta atenção, quando o diabo chega diante do Adão e da sua mulher, ele não fala de outro tema. Ele não chega para o Adão falando assim: Adão, vou falar uma coisa para você, você tem mais é que rebelar com Deus. Você tem mais é que chutar o balde, falar: Deus, eu não vou caminhar com o Senhor, eu não quero saber do Senhor, dá licença, 1, 2, 3, não brinco mais, tchau. Não é isso. O diabo vem falar da mesma temática da conversa que Deus teve com Adão e sua mulher. Deus chega para o Adão e fala assim: Adão, frutifica. O diabo chega para o Adão e fala o quê? Coma fruto. Come esse fruto. Deus fala para o Adão: frutifica, multiplica, encha a terra. O diabo chega: coma, satisfaça a sua vontade. Então a essência do pecado é a fome. Presta atenção. Em essência, pecar é matar a fome. Em essência, abençoar é dar fruto. Ser uma pessoa abençoada é ser uma pessoa frutífera. Ser uma pessoa amaldiçoada é ser uma pessoa esfomeada. É uma pessoa que nada satisfaz a sua fome. Você tem que comer. Antes da queda, o Adão era um viabilizador, era um abençoador. Depois da queda, o Adão passou a ser um consumidor. Satisfazer o seu apetite. Se você perguntar assim para mim, Eurípides, o que mais simboliza a idolatria, o ídolo? O que mais poderia simbolizar a idolatria? Porque a idolatria, mano, quais são os 2 principais pecados que a Bíblia sempre tratou? Na verdade são 3 pecados, que na verdade o terceiro, eu sempre digo que é uma expressão dos outros 2. Quem pratica esses 2 está praticando, sabe? Eles caminham juntos, assim, são bem entrelaçados. Mas os principais pecados na Bíblia é a prostituição e a idolatria. Todas as vezes quando você olha na Bíblia, todas as vezes quando os profetas são levantados no Antigo Testamento, quais são os 2 principais pecados que eles tratam? Prostituição e idolatria. Prostituição e idolatria. E a idolatria é totalmente ligada aos pecados sexuais. Quando eu trabalho muito com essa questão, porque meu ministério, quando eu comecei a ministrar, há 16 anos atrás, eu falava só sobre sexualidade. Depois que eu comecei a ter outros desdobramentos na minha vida ministerial. Mas uma coisa que eu sempre tratei, principalmente quem tem pecados sexuais na sua vida. Sabe? Todas as vezes quando alguém está diante de mim, olha, eu tenho sérios problemas de masturbação, eu não consigo parar com pornografia, eu sou adúltero, eu tenho muitos pecados de imoralidade sexual. A gente acha que a grande questão é tratar o pecado sexual. Tem que ser tratado isso, mas presta atenção. Não há possibilidade de tratar um pecado sexual na vida de alguém sem tratar a idolatria. Pecado sexual é idolatria. Você está diante de um ídolo e você presta culto a esse ídolo. Você tem até o dia que você presta o culto. Você está condicionado a fazer aquilo. Geralmente, todas as vezes quando a gente fica cansado, são as horas que a gente mais cai em pecados sexuais. Porque, na verdade, por que Deus visitava o homem na virada do dia? Porque o melhor lugar para encontrar Deus
é no descanso. Quando você termina uma atividade, você quer encontrar o seu Deus. A maioria das pessoas que tem problema de sexo na vida, pecados sexuais, eles sempre caem depois de uma atividade. E pior, quando o pecado de idolatria chega na vida da pessoa, que está no estado máximo, se você perguntar assim para mim, Eurípides, qual é um dos principais focos dos pecados sexuais na vida do ser humano depois da idolatria? Preguiça. Pessoas preguiçosas, a preguiça, amado, é o estágio final do pecado sexual. É o final da idolatria. É como se a preguiça traduzisse os piores pecados que a gente tem na vida. Pessoas preguiçosas são pessoas extremamente carregadas de pecados. Não, por isso que a Bíblia não dá nem solução para a preguiça. A Bíblia chega ao ponto de falar assim, não tem tempo para dar resposta não, vai aprender com uma formiga. Uma formiga tem mais dignidade do que um preguiçoso. Os irmãos percebem? Presta atenção. Se você perguntar para mim, qual seria, aí eu vou falar sobre idolatria, qual seria a principal definição de idolatria na Bíblia? Você sabia que a principal definição de idolatria na Bíblia não é o ídolo? A principal definição de idolatria na Bíblia não é o ídolo de barro, o ídolo de ferro. A Bíblia condena isso severamente, mas biblicamente falando, a idolatria, ela se resume numa só coisa. Se você perguntar para mim, o que seria a maior definição de idolatria na Bíblia, é Filipenses 3,19. Qual seria a maior definição de idolatria? Todos os ídolos que você conhece no mundo, o primeiro ídolo feito no mundo, não sei se você sabe, o primeiro ídolo registrado na história da humanidade é a deusa Gaia. Depois você vai ter outros deuses que vão surgindo, né? Então você tem todos os deuses. Eu costumo falar que o Deus mais humilhado da humanidade é o Thor. O Thor e o Odin. Porque o Thor, ele foi um deus adorado pelos nórdicos, pelos vikings. Agora você imagina se o Thor fosse um ser consciente, ele é como principado, como demônio. Mas imagina se ele fosse um deus mesmo, ele descobrisse que no final da vida dele, ele ia ser um personagem da Marvel. Nossa, um coitado, né? Virou um desenho animado. Gente, quando você vai na história dos nórdicos, amar, é um negócio, era um deus assim, forte, né? Mas, se nós pudéssemos resumir numa só palavra, o que define toda a idolatria, desde a deusa Gaia, os deuses do Egito, o Ra, o Osíris lá, se você for para os deuses gregos, como é que é? O Poseidon lá, os deuses nórdicos, que são os deuses da mitologia nórdica, o Odin, o Thor lá, e todos esses deuses. Se a gente for para os deuses africanos, que são os orixás, né? E o Brasil importou todos esses deuses para cá. Se nós fôssemos resumir qual seria o nome de todos esses deuses, a origem desses deuses é o ventre do homem. Todo Deus nasce a partir de um ventre de uma pessoa. E Filipenses 3,19 chega a dizer isso, que toda idolatria emana da fome do homem. A fome, amado, é um dos maiores úteros dos deuses do mundo. A nossa fome, o nosso apetite. Agora, faz uma conexão com aquilo que o Adão falou. Detalhe, eu não vou entrar na questão aqui agora, porque levaria mais tempo, mas é curioso, a maldição que Deus joga sobre a serpente, que ela rastejaria sobre o seu próprio ventre.
Filipenses, esse texto que eu falei para vocês, de Filipenses 3,19, diz que o homem fez do seu ventre o seu próprio Deus. Todos os deuses do mundo nascem a partir do homem, do ventre do homem. Todas as idolatrias nascem a partir do ventre do homem. Essa mensagem, isso que eu estou compartilhando com vocês, nasceu a partir de uma frase que eu vi essa semana na internet, que diz o seguinte: a vida não é sobre quem tem mais dons. A vida não é sobre quem tem mais dons e talentos. A vida é sobre quem tem mais fome. Amados, que é a frase do inferno mesmo. A vida não é sobre quem tem dom. A vida é sobre quem tem fome. Vou falar uma coisa para você. Isso aqui é frase de coaching, tá? Isso aqui é frase de coach. Se eu chegar num dentista e eu ver essa frase lá, a vida não é sobre quem tem dom, a vida é sobre quem tem fome, eu me recuso a colocar minha boca na mão de um homem desse. Sabe por quê, meu irmão? Deus me livre de ter que conviver com gente que fala, que lê a vida a partir do ventre, a partir da fome. E o desenho que estava embaixo era um predador, um guepardo com uma ovelha na boca. Já pensou um dentista predador, um médico predador, meu irmão, te frita numa cama para arrancar dinheiro de você. Um mecânico predador te deixa pobre. Deus me livre com um padeiro predador. Deus me livre com um pai predador, com uma mãe predadora, com um pastor predador, porque olha para você só como alguém que vai matar o que dele? A fome dele. Alguém que vai olhar para a vida a partir do seu ventre. Alguém que vai olhar para a vida a partir de sua fome. Isso, amado, é o que eu quero falar para vocês. Conversão é você não olhar a vida mais a partir do seu ventre. Conversão, novo nascimento, é você não ler a vida mais a partir da sua fome. A partir do quanto as pessoas têm que saciar você. A partir do quanto as pessoas têm que ser resposta para a sua fome. E aí você quer comer tudo, você quer que todo mundo satisfaça o seu ventre. Por quê, amado? Tudo que Jesus fez, Ele jamais teve como proposta, deixa eu explicar o que eu não disse. Eu não estou dizendo que isso aqui não seja válido, mas eu não acredito que Jesus, quando Ele estava lá na cruz, Ele falou: Pai, eu estou morrendo por aqueles bancos é bonito demais. Aquela bateria lá, Jesus, eu estou morrendo por conta daquela bateria. Eu vou dar minha vida, meu Pai, por conta daquela bateria, porque o dia que eu morrer, aquele povo vai comprar uma bateria. Amado, a vida de Jesus não foi por conta disso. Tudo isso aqui é importante, faz parte, mas presta atenção. Jesus, Ele nunca veio propor para nós uma religião, um dogma, uma maneira da gente frequentar uma igreja com um nome bonito. Mas tudo que Jesus fez, tudo que Ele viveu, tudo que Ele fez, desde o momento, desde as suas profecias, a sua vida, o seu nascimento, a sua vida, foi para nos dar um modelo de vida. É assim que a gente vive nesse mundo. Hebreus chega a dizer que outrora,
Deus falou por meio dos profetas, Deus falou através dos reis, Deus falou um monte de... Hoje Ele nos fala pelo Filho. Então eu não tenho dúvida, eu não tenho nenhuma dificuldade de ver coisas do Velho Testamento, porque eu sei que tudo do Velho Testamento só encontra sentido em Jesus. Não há possibilidade de você não entender nada. Por que você vive em crise com algumas coisas do Velho Testamento? Você não consegue ler o Velho Testamento a não ser por Jesus. Jesus é tudo que eu preciso para entender como ser marido, como ser patrão, como ser filho, como ser pastor. É assim que eu aprendo a viver a partir de Cristo. Amém, amado? É só a partir de Jesus. Então vamos pensar nessa fome, né? A gente está falando a respeito de fome, né? Acho interessante que quando a gente olha lá para o próprio nascimento de Jesus, para a própria tentação de Jesus, né? Lembra lá de Mateus 4:2? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus, você podia repetir comigo? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O que aconteceu depois? O diabo apareceu. Presta atenção. O ambiente que o diabo sempre vem nos tentar é a nossa fome. Cuidado com sua fome. É aí que ele vem te tentar. Curioso isso, Jesus jejuando. Quando ele sentiu fome, o diabo apareceu. A nossa fome, amado, é o ambiente da tentação. Todas as vezes que o diabo tentar você, ele vai te tentar pela sua fome. Você acha que o diabo me tenta no futebol? Você acha? Você acha que eu tenho assim que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ir para o culto, tem um seminário para dar, mas naquele dia, naquela hora, é a Copa do Mundo, é o Libertadores, ou seja lá o nome que for. Aí eu me sinto tentado, eu queria tanto ver aquele futebol, queria tanto ver o Flamengo, queria tanto ver o Corinthians, queria tanto ver o Vasco. Você acha que... Não, sabe por quê? Porque eu odeio futebol. Eu não tenho paciência nem com aquele barulho. Diferente do reverendo aí, né? Reverendo já gosta, né? Já teve muita tentação nessa área, Já pensou assim... no culto, na hora do culto, assim, quem estava jogando? Vasco jogando, aí você fala, não, nem dou bola, nem existe Vasco no dia do culto. Dia do meu Senhor, adorar o meu Senhor, nem o Vasco existe. Não há possibilidade do Vasco existir na presença do meu Deus. Você acha que há possibilidade? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca vou ser tentado com futebol, porque eu não gosto de futebol. Nunca. Eu vou ser tentado numa temporada da Netflix. Aí eu vou ser tentado. Vou ser tentado em maratona. Gente, quando eu pego uma temporada assim, aquilo dá 3 horas da manhã, eu quero ver o outro capítulo. Aqui dá 4 horas da manhã, eu quero ver mais um. Aqui dá... Quando eu olho, eu tenho um monte de coisa para fazer, e eu passei a noite inteira maratonando uma temporada. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Está vendo? Então, olha só, o Tiago fala isso, cada um é tentado pela sua fome. Então, vou falar uma coisa para você, a fome é um ambiente da tentação. Cuidado com sua fome, cuidado com aquilo que você gosta. O diabo não vai tentar naquilo que você não gosta. Quem aqui vai ser tentado num prato de piqui? Eu vou ser. Um prato de piqui para mim, misericórdia. Você ama a sua esposa? Amo. E piqui? Não, mas amo demais. Então, a fome é o ambiente da nossa tentação. Por que eu estou falando isso, amado? O que isso tem a ver com essa mensagem, desse texto lá do nascimento de Jesus?
Você pensou, mas o que isso tem a ver, meu Deus do céu? A exegese desse texto, a hermenêutica desse texto perdeu todo, ele quebrou todos os critérios, mas vamos lá. Olha, meu irmão, escute aqui. Tudo que Jesus fez, olha aqui para mim, foi um modelo de como deve ser a nossa vida. Amém. A obediência, o amor. Porque a gente fala muito assim, é verdade, que Jesus, a gente canta isso, que Ele morreu a nossa morte, não é? Mas Jesus não só morreu a nossa morte, mas Ele também viveu a vida que nós deveríamos ter vivido. A vida de compromisso, de amor a Deus, Cristo viveu. Agora olha aqui para mim. O que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo que tudo que Jesus fez e viveu foi para comunicar para mim e para você um processo pedagógico de como deveria ser um filho de Deus nesse mundo. O que é um processo pedagógico? Tudo que Jesus fez é pedagógico. Quem é professor sabe o que é pedagogia. Pedagogia são modelos repetitivos que você aplica no estudo, na aula, para que aquele ensino seja fixado. São elementos, são símbolos. Você vai lá no processo pedagógico e começa a mostrar seta direita, seta direita, seta direita, seta esquerda, e vai mostrando vários processos de sinais para que a criança assimile uma letra, um número. Você vai ensinar várias coisas repetidas para ela aprender a lidar com conjuntos, com vogais, com sílabas, com manuscritos, com cursiva, com letra, entende? Mas você chega para a criança ensinando logo a letra A, ou você começa lá no jardim um processo pedagógico para que quando chegasse na hora de ensinar o ABC, ela percebesse aquilo melhor, sim ou não? As nossas crianças estão sofrendo aí terrivelmente por conta da pandemia. Minha filha, ela está com 7 anos e não está lendo ainda. Isso por conta do processo pedagógico extremamente. Ninguém foi treinado para aula online, gente. Não teve esse processo. Tá, então, o processo pedagógico são repetições e sinais, referências, que a criança vai tendo até ela aprender a ler, sim ou não? Deus foi produzindo, desde o Antigo Testamento, processos pedagógicos para chegar exatamente em Jesus Cristo e a gente vê o ensinamento completo, sim ou não? A vida de Jesus foi o maior processo pedagógico para que a gente saiba como se vive como filho de Deus. O meu modelo de vida tem que ser Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus crescia em estatura, em graça e em sabedoria. Se Jesus crescia e eu sou o corpo de Cristo, eu tenho que crescer também em graça, estatura e sabedoria. Só aqui já dá um seminário já. O que é crescer em graça? Porque se o corpo de Cristo sou eu, e a Bíblia fala que Cristo crescia, o tripé do crescimento da maturidade de uma pessoa é graça, sabedoria e estatura. Estatura fala de crescimento visível. Eu tenho que ver você amadurecer. Graça fala de como o conhecimento de Deus é traduzido na minha vida. Manifesto. Então Jesus tem um modelo pedagógico. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero pegar esse texto agora, do nascimento de Jesus, e extrair dele um processo pedagógico na nossa vida. A partir daquilo que eu ensinei para vocês sobre modelo de vida que nós temos que ter de conversão e o Deus desse mundo que é o ventre. Interessante que a Bíblia fala que Jesus nasceu justamente num processo de recenseamento, né? Eu estava pensando nesse recenseamento aqui. O que é um recenseamento? Tudo que aconteceu ali era profético, amém? Jesus nasceu numa época onde a Bíblia fala que foi o primeiro recenseamento. Ele nasceu nesse período. O que é um recenseamento?
de constatar quem existe e quem não existe, quem é e quem não é. Jesus nasceu exatamente num tempo onde as pessoas precisavam ser definidas se elas existem ou não. E é isso que traz a essência do nascimento de Jesus. Quem realmente é e quem realmente não é nesse mundo. E aí você vai vendo a história, né? E interessante assim que o texto fala que faltava alguns dias, né? O texto aqui que nós lemos, faltava alguns dias para Maria entrar num trabalho de parto. E José tem que levar a Maria lá nesse recenseamento. Mas, Paulo, vou falar uma coisa para você. Me parece assim que Deus parece que ele não tem muita noção das coisas, não. Parece que ele chega a ter, não tem lógica não. Eu ia ser muito mais responsável com Deus. Eu nem ia deixar acontecer um trem desse no nascimento do meu filho, não. Rapaz, a mulher está ganhando neném, as tias estão tudo arrumando as coisas, os parentes estão preparando o chá de bebê, mas não, vai pegar a Maria e colocar em cima de um burro, atravessar um deserto. Você imagina essa viagem, amado? Mas não pode acontecer uma coisa dessa. Como é que Deus me pega o filho dele que vai acabar de nascer e não providencia afinal de contas é filho de Deus, mano. Nós não aceitaríamos, vou falar uma coisa para você, nós não aceitaríamos um negócio desse aqui, não. Primeiro que a gente ia falar o seguinte, assim, não tenho certeza que quando porque eu estou com o filho de Deus dentro de mim, ué, minha mulher está grávida do filho de Deus. E na hora que a gente colocar o pé aqui, vai aparecer uma carruagem assim, sabe? Daquela assim de, sabe, 5 estrelas. Ele falou, rapaz, não há de ver que eu estou indo também para esse recenseamento. Ele está vendo, é de Deus, é filho de Deus, velho. Eu vou entrar dentro dessa carruagem aqui, que essa casa, essa carroça mais equipada aqui, eu vou lá. Não, mano, não foi isso que aconteceu, não. Não era isso, mano. Por quê, querido? Porque talvez na cabeça de muitos nós, eu acredito não foi isso que aconteceu com José, ele poderia pensar, não, não pode ser verdade isso, não. Não pode acontecer isso comigo, não. Como é que eu vou nesse lugar? Como é que eu vou atravessar um deserto desse, sabendo que minha mulher está grávida do Filho de Deus? E se está grávida do Filho de Deus, vai dar tudo certo. E eu vou achar o melhor, e vai ser a melhor estrada. Sabe por quê, amado? Nós estamos falando de um casal crente. Eu vou falar uma coisa para você. Está para nascer um casal mais crente que José e Maria. Sim ou não? Meu irmão, ele era crente mesmo. Crente. Porque na cabeça nossa era assim que tinha acontecido, que José chegasse na porta daquele hotel lá, quando ele chegou para o recenseamento, e o gerente ia falar assim, vocês são o 14º casal. E o 14º casal ganha um presente na melhor estadia. E de repente era balão estourando. Cara, chega, José e Maria. Foi isso que aconteceu, meu irmão? Não. Não foi isso que aconteceu, não, mano. Quem falou com esse casal? Quem foi que anunciou uma promessa para esse casal? Deus, amado. Não só Deus falou, como havia uma profecia de Isaías, falando da virgem, sim ou não? Não, Isaías, não foi um profeta assim, como é que é? Um Sofonias, né? Não foi Sofonias. Quem já passou vergonha tentando achar Sofonias, entendeu? Naum. Obadia. Quem já ouviu uma pregação em cima de Obadias? Vamos abrir lá em Obadias. Não. Agora, Isaías é diferente. E a profecia foi de Isaías, amado. O profeta falou, o Salvador do mundo ia nascer, mas ia dar tudo certo, não tem como. Deus falou, é uma profecia bíblica. A hora que eu entrar nesse deserto aqui, vai ter uma carruagem, vai ter uma estrada. Foi isso que aconteceu, meu irmão? Não, querido, muito pelo contrário. Quando ele chegou lá, o texto fala que não havia lugar para eles. Eles atravessaram um deserto. Eles passaram dificuldades. Eu fico imaginando aquela comunidade lá de Nazaré, falando desse casal.
Não, Nazaré foi o que foi depois que Jesus nasceu. Mas eu fico imaginando a comunidade lá, como é que era o nome do autor? Belém, falando desse casal. Ah, mas como é que pode esse casal aí? Rapaz, esse papo que veio de Deus, porque o texto lá na árvore genealógica de Jesus fala, Jesus, aquilo que todo mundo falava, filho de José. Eu vou repetir. Na árvore genealógica de Jesus fala, Jesus, aqueles que todo mundo falava, filho de José. Então, na cabeça de todo mundo daquela comunidade, Jesus era filho de quem? Se era filho de José, Jesus era filho o quê, meu irmão? Gerado quando, meu irmão? Fora do casamento. Sim ou não? Então, a fama desse casal não era muito boa, não. Olha só as circunstâncias que Jesus nasce. Mas o que eu estou querendo dizer? Algo tinha que, isso era pedagógico, isso precisa ensinar para nós, amado. Que na nossa cabeça, parece que tudo tem que dar certo quando Deus traz uma promessa. Na nossa cabeça, tudo tem que funcionar perfeitamente quando tem uma promessa de Deus. E quando você olha para esse casal aqui, mas não tem lógica, o cara não consegue, não, o cara chega no lugar, não tem lugar para ele dormir. O José só podia estar com o dia dele atrasado, só podia. José só podia estar na igreja errada, frequentando a igreja, estava na igreja errada. Mas a pergunta é, por que o Filho de Deus tinha que nascer naquele lugar? Detalhe, ele nasceu numa estrebaria, sim ou não? Por que que Jesus nasceu num coxo? Hã? Tiago diz que a sabedoria do homem é animal, terrena e demoníaca. Animal. Nós somos um bicho insaciável, gente. A gente quer comer tudo. E a Bíblia fala que Jesus nasceu num lugar de bicho. E ele foi colocado num coxo. A gente chama manjedoura, mas um coxo. Sim ou não? Olha aqui para mim. O coxo é o único lugar onde os animais conseguem se reunir para satisfazer o ventre deles. Não existe um outro motivo que faz animal se reunir no mesmo lugar que não seja em volta de um coxo para satisfazer sua fome. Jesus nasceu, foi colocado num lugar de animais e crucificado num lugar de ladrões. Por quê? Porque o lugar da habitação de toda a idolatria do homem é o seu ventre, é sua fome. E Jesus nasceu justamente num coxo, porque é o único lugar onde animais, como eu disse, se sentem estimulados a se encontrarem, na sua fome. Na sua fome. E é a partir disso que você precisa entender a respeito do Evangelho. Que Evangelho é justamente tratar o nosso maior Deus, que é o nosso próprio ventre. Que Jesus, ele nasce justamente nessa condição de você entender que é o seu ventre, que é a sua fome, que é a sua vontade de ser reconhecido, aplaudido, elogiado, idolatrado, satisfeito, que Jesus tem que nascer nisso. Que novo nascimento tem que resolver isso dentro da gente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Que novo nascimento, amado, em essência, é tratar justamente isso. Se o alvo era frutificar e a tentação foi comer, se Tiago diz que o maior ídolo do homem é o seu ventre, se Jesus foi tentado justamente na fome,
Se Tiago diz que a sabedoria do homem é animal, e o animal é satisfeito, eu vou falar uma coisa para você, aquele cachorro não te ama, não te ama. Ele ama a comida que você dá para ele. Não te ama, não te ama. Esse papo de, ei, me ama, não ama. Se outra pessoa começar a dar comida para ele, vai para lá. Você pega um cachorro, tranca ele dentro de um quarto, dentro do porta-mala. Anda Rio de Janeiro para cima, que esse cachorro para cima e para baixo, lá no porta-mala. Anda. A hora que você abrir o porta-mala com um pedaço de carne, o que vai acontecer com esse cachorro? Ele manda o rabinho. Feliz da vez, sofreu o dia inteiro na sua mão. Você dá uma comida para ele, ele se corrompe. Lá na sua casa, tem um culto. Tem um local de culto. Que elas fazem um caminho assim, ó. Você não consegue vencer. Elas vão juntinho, uma atrás da outra, e fica rodando em volta do culto dela. Que chama um pote de açúcar. E que vem um monte de seguidor para aquele pote de açúcar lá, umas formigas. Sim ou não? Então, amado, cachorro, formiga, orbita em volta de fome. Todos os animais do mundo cultuam a partir da fome. Jesus nasce justamente num lugar onde animais se reúnem pela fome. Para que nós entendamos que o principal ponto de conversão na nossa vida é a nossa fome. Que se você continua satisfazendo os seus desejos desenfreadamente, você não entendeu o que é novo nascimento. Porque o novo nascimento é justamente calar a fome que tem dentro de nós pelo pecado, pelo mundo e por tudo que a vida oferece. Que essa fome, que esse ventre tem que calar. E que se você tem fome pelas coisas que a vida e o mundo te oferece, tem alguma coisa errada. Partindo desse princípio, para a gente concluir, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia. Em 1 Coríntios. Ai, deu problema aqui. 10, 17, lá, ceia lá, como é que é? 11, 17, né? 1 Coríntios 11, 17, isso. Coríntios 11, 17. Nós já vamos concluir, porque eu acho que eu já estourei tudo, né? Todos acharam? Entretanto, nisso que eu vou dizer eu não elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Olha só. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia. Então fala para mim assim, então repita comigo. A ceia não é para comer. Verso 21, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto alguém fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm em casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e se humilham os que nada têm? Que direi? Eu elogiarei por isso? Certamente não. Pois eu recebi do Senhor, e que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Paulo está dizendo para mim e para você que as reuniões que mais fazem mal para a igreja são justamente aquela reunião que todo mundo se reúne só para comer. E como eu disse para vocês, animais se reúnem só para comer. E que o verdadeiro significado não é comer o pão. O verdadeiro significado é partir o pão. A ceia é um processo pedagógico, aonde
elementos naturais associados a princípios espirituais nos ensinam um processo pedagógico. Que esse pão que a Bíblia que nós acabamos de ler, onde diz que ele deve ser partido e não comido apenas. Por isso é que Jesus disse que todo aquele que dele se alimenta não terá mais fome. Que quando eu me alimento de Jesus, eu não terei mais fome. Dizendo para mim e para você o seguinte, que esse pão, aqui ele já está partido. E ele está partido por conta da pandemia. Mas eu gosto de pães inteiros e não de pães partidos. Porque pães partidos perdem o processo pedagógico. Quem é esse pão aqui? Quem representa esse pão? Hã? Está vendo como fica tudo? Cada um fala uma coisa. Quem representa esse pão? Quem é esse pão? O corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Quem é esse pão? A igreja. Esse pão aqui, se você falar assim, esse pão é Jesus, não, é uma meia-verdade. Porque esse pão não é Jesus. Esse pão representa o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. Então esse pão aqui representa você. E esse pão aqui representando a sua vida, é o pão que eu parto e eu digo, esse pão representa a minha vida. E que depender de mim, eu quero ser pão na sua vida. Esse pão foi moído? Esse pão era um trigo, não era? Ele foi moído? Ele foi amassado? Ele foi triturado? Ele foi ao fogo? E virou o quê? Na nossa vida a gente é moído. Na nossa vida a gente é triturado e amassado para virar pão para a vida das pessoas. Então esse pão aqui representa você. De modo que quando Jesus disse, naquela noite ele partiu o pão, ele estava partindo quem? Quando Jesus partiu o pão para dar de alimento, ele estava partindo quem? Você era um pedaço daquele pão. Mas qual que é o problema que o Paulo fala? Você sabe por que vocês estão doentes? E as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem? Porque vocês não vêm para ser pão na vida um do outro, você vem só para matar a fome. O que acontece com os cultos das nossas igrejas? As pessoas só vêm nos cultos para matar a fome e não para ser alimento na vida de alguém. Esse é o problema que a gente não entende. O Paulo trata justamente isso. Querido, o verdadeiro sentido da vida não é o pão que nós merecemos, mas nos tornarmos o pão que as pessoas precisam. A essência do Evangelho não é aquilo que eu recebo, não é aquilo que eu desfruto, não é aquilo que Deus me dá para eu estar satisfeito, não é isso. Mas é a consciência daquilo que nós recebemos de Deus, daquilo que eu recebi. Esse é o ponto que nós temos que entender. É isso que o texto diz no verso 24: este é meu corpo que é dado por vós. Jesus, ao partir o pão, partia a sua vida. O milagre não é receber o que você quer, o milagre é você expressar quem Deus pediu para você ser. Escute, eu sou esse pão aqui, eu tenho que matar a fome das pessoas. Quando eu comecei a minha caminhada de vida cristã, eu achava que esse pão era para matar a minha fome. Presta atenção. Perdão o horário, não tem como eu ensinar isso aqui sem ter tempo. Olha aqui, que eu vou traduzir isso no seu casamento hoje. Quando eu comecei a minha caminhada na vida cristã, eu achava, Marcos, que esse pão aqui era o que Jesus fez na minha vida e eu tinha o privilégio de participar desse pão.
Até o dia que eu achei, que eu descobri, eu cresci um pouco, eu amadureci um pouco, que eu descobri que eu não estou nessa mesa para comer o meu pão. Eu descobri que eu estou nessa mesa para garantir o pão de quem? De quem, meu irmão? Do meu irmão. Mas chegou um momento que eu descobri que eu não estou nessa mesa para garantir o meu pão, e eu precisava entender que esse pão que eu estou nessa mesa para garantir o pão do meu irmão. Mas eu descobri uma coisa melhor ainda. Eu descobri que esse pão que está na mesa não é só para eu garantir para o meu irmão. Eu descobri que eu que sou o pão para as pessoas comer. Eu sou o alimento. Então, quando você fala assim, esse povo está me comendo vivo. Essa família vai me comer vivo. É para comer mesmo, isso é pão. O povo tem que se alimentar de você. Partindo desse princípio, até que ponto você chega para o seu casamento só com o seu apetite de cobrar, de saciar sua fome? É isso que o casamento está sendo destruído. Porque você não está diante de uma esposa que você alimenta na vida dela, você está diante da sua esposa cobrando a fome que você tem para ela saciar. Você continua apresentando para sua casa o seu ventre. E você não entendeu que você é o pão que alimenta na sua casa. Até que ponto você não está diante do seu marido, cobrando uma comida, e você exigindo que ele dê para você, e dê para você, e que você tem que ser saciada, e ele tem que satisfazer os seus filhos. De você não entender que você é esse pão que você tem que dar para a vida dos seus filhos, da sua esposa. E eu queria finalizar com uma heresia. Eu vou finalizar com... É heresia, tá? Fala assim, eu vou ouvir agora uma heresia consciente. Eu vou falar uma coisa aqui que não está na Bíblia. Mas eu queria ver a possibilidade, talvez, muito distantes que eu vou falar aqui, pudesse ter acontecido. A multiplicação dos pães. Quem é mãe aqui sabe como é que a gente faz lancheira de criança. Você sempre faz com muito, sim ou não? Porque você sabe que alguém vai querer um pedaço lá na escola. Sim ou não? E criança, você já reparou como é que eles comem quando eles se reúnem? Cada um reparte o que é seu. Sim ou não? Criança é assim. E eu imagino que aquele menino está com a lancheira dele lá. E Jesus fala assim para os discípulos, dê vocês os pães. E de repente aquele povo, tudo que está com o seu pão, não é isso que o texto diz. Mas imagina que aquele povo está com pão e com peixe escondido, lá com sua comida escondida. E eles veem uma criança repartir aquilo que é dele, que estava escondido na lancheira dele. 5 pães e 2 peixinhos. E na hora que aquela criança leva aquele pão, aquele peixe para Jesus, e Jesus dá graça e manda entregar aquele pão, eu imagino o constrangimento que aquilo poderia ter produzido nas pessoas, delas começar a repartir aquilo que estava escondido. E quando alguém chegava lá com 5 pães, a pessoa ficava constrangida e fazia o quê? E colocava o seu pão também. Onde todo mundo estava escondendo a sua comida, para não ter que repartir com os outros. Pode ter um milagre de pipocar pão naquela cesta? Pode ter tido, e é o que o texto diz. Mas para mim milagre é alguém constrangido de ver alguém dar, tirar do seu e dar também. Por isso nessa noite eu queria que nós você repartisse o pão com sua família da seguinte forma. Você vai levantar aqui e você vai pegar esse pão, mas não é seu esse pão é da sua esposa. Pastor, não estou com meu marido, não estou com a minha esposa. Você vai imaginar o seu marido e a sua esposa na sua frente, e você vai falar, eu sou esse pão na sua vida, e o que depender de mim eu quero ser pão na sua vida. Eu não estou aqui para você saciar minha fome, eu estou aqui para matar a fome de vocês. Eu gostaria que você ficasse em pé aqui agora.
Não, eu gostaria que eles viessem aqui. Olha aqui para mim. O Paulo fala o seguinte: você sabe por que vocês estão doentes? Porque vocês estão morrendo e vocês estão fracos. Olha aqui para mim, gente. Porque cada um vem na ceia para garantir o seu pão. Você sabe por que tem muito casamento doente? Por que tem muito casamento acabando? Porque cada um satisfazendo a sua própria fome. Essa pessoa que está do seu lado não vai satisfazer a sua fome. É você que vai matar a fome. Então repita comigo: eu não sou fome, eu sou pão. Eu não sou sede, eu sou água. Então eu gostaria que os maridos viessem aqui à frente, cada um agora, e pegasse um cálice com um pão desse aqui agora. Pastor, eu não estou com minha esposa. Pega a si mesmo. Pastor, eu não estou com a minha família. Você que não está com sua família, pode vir aqui à frente e pegar para a sua família. Se você está com seu esposo, com a sua família, deixe ele vir pegar aqui. Pastor, eu não estou com a minha família. Vem aqui e pegue, então. As mulheres que não estão com seus maridos, podem vir aqui pegar também. Seus maridos estão em casa, podem vir aqui. Se você está com sua esposa, eu gostaria que você pegasse esse cálice agora e você retirasse esse pão aí agora. Pastor, eu não estou com meu esposo, eu não estou com a minha esposa. Os solteiros que estão também sozinhos podem vir aqui pegar. Os solteiros que ainda não estão com seus cônjuges, né, que são os futuros cônjuges, vêm aqui pegar. Eu gostaria que vocês ficassem de frente um do outro. Eu gostaria que você pegasse esse pão agora e partisse ele no meio. Ele é pequenininho. E você vai ver que ele é um pouco chato, né? Ele representa a vida de alguns mesmo. A gente é chato. Olha aqui para mim. Você vai olhar para sua esposa. Primeiro os homens vão olhar para sua esposa e falar assim: esse pão representa a minha vida. E o que depender de mim, eu quero ser pão na sua vida. Diga para sua esposa: um pão sem partir é amaldiçoado. Um pão partido é abençoado. Até hoje, eu só tenho sido fome. Mas a partir de hoje, eu quero ser pão na sua vida. Eu abençoo esse pão, que representa a minha vida. Eu abençoo esse cálice, que representa a minha vida. E eu quero ser pão na sua vida. Coloca o pão na boca da sua esposa, a esposa coloca o pão na boca do seu marido. E os solteiros, imagina aí o advir. O advir que virá. Agora pega esse cálice. Fala, esse cálice representa a alegria. Eu quero profetizar vinho novo no nosso casamento. Vinho novo. Alegria. Celebre o cálice com sua esposa. Amém, queridos? Quantos entenderem o que o Senhor ministrou no seu coração nessa noite? Então olha aqui para mim. Não lide com sua vida. Olha aqui. Pare de lidar com a sua vida a partir da sua fome. E receba o que Deus te deu na sua vida a partir do quanto você pode abençoar.
A Bíblia fala que as pessoas estavam doentes, porque elas não esperavam uns pelos outros. Quanto mais a coisa é apressada, mais a gente deixa de ouvir Deus. É com calma. Amém? Amém? Quem é pão aqui? Quem é água aqui? Amém? Deus abençoe. Shalom, podeis assentar.